Irmãos, e pensando nisso, em ser igreja, eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e concentrarmos a nossa atenção no verso 58. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, verso 58. Esse verso é a conclusão do capítulo 15, de todo o capítulo 15, onde o apóstolo Paulo está encerrando a carta aos Coríntios, e ele trata, depois de tratar de muitos problemas que chegou ao seu conhecimento, e essa carta é uma das cartas mais, eu acho que veementes e duras do apóstolo Paulo, corrigindo vários pecados na igreja em Corinto que chegou ao seu conhecimento. E ele então, depois de tratar de muitos desses pecados, de orientar a igreja, de disciplinar inclusive alguns mesmo à distância, como apóstolo e responsável por aquela igreja, o apóstolo Paulo fala da esperança da ressurreição. Ele fala de quando Cristo voltar, os mortos terão a primazia de serem ressuscitados e estarem com o Senhor, de que aqueles que estiverem ainda em vida serão transformados em glória nos seus corpos mortais e habitaremos para sempre com o Senhor. E tudo isso por causa da vitória de Jesus sobre a morte, quando ele voluntariamente encarnou, veio a esse mundo para morrer numa cruz pelos nossos pecados e culpas, e ele venceu o nosso maior inimigo, a morte, ressurgindo fisicamente e nos trazendo a esperança dessa vida eterna futura. E quando o apóstolo Paulo coloca isso para a igreja, ele conclui esse pensamento e esse raciocínio no verso 58, do qual eu queria chamar a sua atenção para esse verso, onde diz: portanto, ou seja, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar a Deus, pedir a sua orientação e direção para esse momento que nós expomos a sua palavra. Pai bendito, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, reunidos como igreja em resposta à tua convocação de que todo ser humano deveria parar um dia na semana para prestar-te culto e agradecimento pelo dom maravilhoso da vida, pela condição de nós termos saúde para poder viver e trabalhar e obter dignamente o nosso sustento, em reconhecimento de toda a tua bondade em manter de forma tão graciosa a criação, e principalmente louvar ao Senhor pelo teu amor manifesto na cruz, quando enviaste o teu Filho para nos redimir da nossa culpa e nos resgatar da morte e da condenação. Estamos aqui para celebrar isso, para agradecer ao Senhor, para prestar ao Senhor um culto que é devido ao teu nome. E nesse momento, quando nós já te louvamos, já te engrandecemos, já cantamos os teus louvores, tuas virtudes, quando nós já admitimos que somos pecadores e confessamos ao Senhor pecados e culpas que vieram à nossa consciência, também quando nós consagramos ao Senhor nossas ofertas, dízimos, como demonstração de gratidão, de confiança, de dependência, de reconhecimento que tudo que temos provém do Senhor. Agora, Pai, quando nós paramos para ouvir a Tua palavra, pedimos
que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração, para que essas verdades do Senhor sejam comunicadas a nós, ó Senhor, e que isso nos desafie a viver uma vida diferente, para o Teu inteiro agrado e glória. Fala, pois, a cada coração aqui presente nessa manhã, que saímos daqui convictos de que estivemos diante do Deus soberano e Criador do universo, e que a nossa vida foi salva, foi edificada, que o Teu Espírito nos falou ao coração e que ouvimos a voz do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala, pois, e passa por cima das nossas limitações humanas, Senhor, e fala a cada coração aqui presente e nos desafia a viver uma vida para o Senhor. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, há um tempo atrás, ou pegando o enredo de que hoje pela manhã e agora à noite nós iremos receber várias pessoas, ou mais um grupo de pessoas que foram examinadas pelo Conselho, eu gostaria de reforçar a razão pela qual a igreja existe. E esse texto, para mim, ele é muito singular e importante, porque nos dá consciência de que ser ou fazer parte de uma comunidade religiosa, evangélica, protestante, não é um ato tão somente religioso para aliviar minha consciência, mas é o resultado de uma pessoa que tem ciência de que Deus, na sua grandeza e misericórdia, agiu para redimir a sua criação, o ser humano, da rebeldia e da desobediência que nós nos metemos lá no Éden, em Adão, no princípio. E nos afastamos de Deus e nos desviamos do propósito pelo qual nós fomos criados. Então, todo ser humano precisa entender que ele deve refazer ou reconciliar a sua vida com Deus. Mas o homem não tem nele a condição de fazer isso por si só. E as religiões que existem no mundo são essa tentativa do homem de uma consciência ferida, de querer apaziguar essa consciência culpada, buscando o divino, mesmo que ele hoje não conheça o divino, nem conheça Deus. Então ele tem um senso de eternidade na sua consciência e ele busca aliviar isso de alguma forma. E por isso tantas religiões surgem no mundo, e as religiões são a tentativa do homem de aliviar essa consciência culpada. Mas a Bíblia nos diz que é impossível ao homem se chegar a Deus, porque a natureza dele está corrompida pelo pecado. E Deus é santo, e Deus não convive com o pecado. Por isso, o profeta Isaías nos afirma que há uma barreira que separa o homem de Deus, né? A queda e o pecado. É isso que o Evangelho nos diz, que Deus agiu a nosso favor, porque nós não poderíamos fazer absolutamente nada para consertar isso. E o que Deus fez? Deus fez o que nós não podíamos fazer. Ele enviou seu Filho para que ele assumisse forma humana, para que ele enfrentasse todas as tentações que nós sofremos e muitas vezes caímos nela, e ele não cometesse pecado, e fosse voluntariamente entregue na cruz, para morrer no nosso lugar, recebendo sobre ele a nossa condenação e culpa. E é por isso que o homem pode ser salvo, porque Deus fez por ele o que ele não podia fazer. Cristo pagou naquela cruz a nossa culpa e pecado. E agora, ele convida a todo ser humano a entregar-se a ele, a voltar-se para Deus, para viver uma vida com Deus reconciliada. E a igreja, ela é a família de Deus e o resultado disso. Ela é o ajuntamento das pessoas que entenderam isso e que, arrependidos, se chegam a Deus. Confiam na sua graça, confiam no que ele fez por eles na cruz, confiam que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvá-los e que eles não precisam fazer absolutamente nada, a não ser aceitar isso e entregar-se a Deus e viver a sua vida agora para a glória de Deus. Deus faz com que os nossos olhos se abram a isso por uma ação dele próprio, pela terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que é quem nos convence da nossa condição de pecadores, da realidade do juízo, e nos traz aos pés de Cristo Jesus. Então,
Nós que entendemos isso e que fomos atraídos a essa verdade, que fomos transformados em nosso espírito, fazemos a igreja de Deus, o corpo de Cristo, né? E essa igreja não tem denominação. As denominações religiosas são o resultado dessa verdade espiritual que acontece. Nós nos organizamos, né, enquanto instituições religiosas. Nós somos uma igreja que temos uma identidade institucional. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Recife, né? E essa igreja é chamada de Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, porque chegou aqui há 144 anos atrás, né? 46 anos, para ser mais exato, né? Para corrigir aqui. Então, essa igreja foi plantada aqui. E, desde então, pessoas são alcançadas por essa mensagem do Evangelho e se agregam à igreja, fazendo-se parte dela. Mas cada pessoa que se agrega, como hoje, que resolvem, né, se juntar a essa família local, tem que ter consciência que a igreja local ela tem uma identidade própria, ela existe com uma consciência para cumprir um propósito, como toda a igreja de Cristo Jesus. E eu gostaria de usar esse texto aqui, da conclusão de Paulo aos Coríntios, estimulando esses a permanecerem firmes nesse propósito, para que a gente entenda o que é a igreja. Nós vivemos um momento novo, temos falado isso, muitas pessoas têm se chegado a nós, a gente vem construindo já há algum tempo uma base para cumprirmos ou para chegarmos aonde a gente entende que Deus nos tem chamado a ir. E muita gente tem vindo à fé, e graças a Deus por isso, porque a igreja existe para esse fim, alcançar pessoas. E algum tempo atrás, nós pedimos a alguns irmãos nossos formarem uma comissão, uma equipe, para levantar alguns pontos na nossa igreja, para que a gente possa refletir sobre os nossos valores enquanto igreja local, sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os desafios e as oportunidades que a gente vai ter pela frente, com o intuito de ser uma igreja eficiente, de ser uma igreja produtiva, de ser uma igreja que, de fato, nas mãos de Deus, viva para cumprir o propósito pelo qual Ele nos reúne aqui. E enquanto nós, como conselho, pegamos o resultado desses levantamentos, nós refletimos sobre qual de fato é a nossa missão como igreja local, qual de fato é a nossa visão de reino, como a gente entende isso e quais os nossos valores como igreja local, o que é que nos identifica? Porque cada igreja institucional ou local tem suas próprias características particulares e pessoais. Quais são as nossas? Quais são os nossos valores como igreja local? Onde é que a gente é forte? Né? Onde é que a gente tem fraquezas, para que a gente possa trabalhar essas fraquezas, para que a gente se torne cada vez mais eficiente? E nós começamos a pensar sobre isso e percebemos que, na busca de entender a nossa missão, a visão que a gente quer para o reino, os nossos valores, percebemos quão importante é termos consciência de quem nós somos enquanto igreja local, o que queremos nos tornar, e termos consciência dos nossos valores, para que neles, em cima desses valores, das nossas forças, a gente trilhe o caminho de como devemos fazer para chegarmos aonde Deus nos desafia a ir. Então, pensamos nisso, e a clareza desses nossos valores é que nos fará sermos determinados em alcançar os objetivos que nós temos enquanto comunidade local. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele nos traz uma palavra de motivação. Paulo está motivando aqui os coríntios, depois de tantas exortações, de tantas repreensões, ele motiva os irmãos, e também esse texto, claro e evidente, servirá de motivação para a gente na nossa caminhada enquanto igreja. Nos exorta a sermos firmes, determinados, perseverantes, constantes e sempre atuantes ou abundantes na obra que nos foi confiada pelo Senhor. E a obra da igreja é levar essa mensagem da graça de Deus ao mundo, às pessoas que não conhecem essa graça.
e nós nos tornamos com isso colaboradores ou cooperadores de Deus, né, em completar ou expandir a obra de Cristo realizada naquela cruz. Essa é a missão da igreja, e eu digo que não é a missão da igreja, mas é a missão de Deus, e a igreja é chamada a se envolver nessa missão de Deus. Mas como nós vamos fazer isso enquanto igreja local? É muito importante que cada pessoa que faz parte desse corpo e dessa igreja local tenha consciência disso, para que juntos a gente possa unir as nossas forças e servir a esse propósito. Essas exortações estão fundamentadas na verdade de que no Senhor o esforço ou o trabalho nosso não será inútil. Essa é a declaração de Paulo, esse é o incentivo de Paulo. Vocês precisam continuar, Coríntios, firmes, precisam continuar inabaláveis e sempre atuantes ou abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse é o estímulo que o apóstolo Paulo dá àqueles irmãos e que nós deveríamos também tomar para nós como estímulo. No Senhor, o trabalho e o esforço que nós realizamos não será inútil. É esta a verdade que nos serve de motivação. É essa motivação que nos serve como vetor, que nos faz sermos determinados em cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né? Na razão de refletirmos sobre por que Deus, na sua sabedoria, fez com que essa igreja surgisse há 100 e tantos anos atrás. Por que eu faço parte dessa igreja? Por que Deus me alcançou e me colocou junto aqui dessa família? Como eu posso ser útil no cumprimento desse propósito de Deus? Como podemos, enquanto igreja local, sermos excelentes em anunciar ao mundo, em anunciar à nossa cidade essa mensagem da graça de Deus e alcançarmos mais vidas e resgatarmos mais pessoas das trevas para a luz do Senhor? Um pastor puritano do século XVII, Richard Baxter, lá na Inglaterra, ele falando sobre a missão da igreja, sobre isso, ele diz o seguinte, que estamos buscando preservar o mundo, salvá-lo da maldição e do juízo de Deus, aperfeiçoar a criação de Deus, alcançar os fins da morte de Cristo, que é resgatar o homem dessa condição de morte, salvar a nós mesmos e a outros da condenação, vencer o diabo e demolir o seu reino, para estabelecer o reino de Cristo e para conquistar e conduzir outros ao reino da glória. É isso que Baxter entende sobre a missão de Deus confiada à igreja. E ele diz: e por acaso essas tarefas devem ser realizadas com uma mente desatenta? Ou com uma mão preguiçosa? E ele ora: certifique-se então de que essa tarefa seja realizada com toda a força, né, com toda a energia. Jonathan Edwards, um outro pregador norte-americano, complementou esse pensamento de Baxter, dizendo o seguinte acerca da missão da igreja. Ele disse que os que estão prestes a fazer esse trabalho, ou seja, a igreja, devem realizá-lo com a maior seriedade e com plena consideração da vasta importância dessa obra, de quão grande coisa é ter o cuidado das vidas preciosas que fomos enviados a buscar. Devemos também ter a devida preocupação em mente, considerando as grandes dificuldades, perigos e tentações que acompanham essa nossa missão, isto é, comparado a ir à guerra, diz Jonathan Edwards. Por isso, eu gostaria de pensar com vocês sobre a ordem de Deus à igreja, é que ela seja determinada em sua missão, em cumprir essa missão que a ela foi confiada. A pergunta que eu levanto é: o que deve motivar a igreja para que ela seja determinada no cumprimento de sua tarefa? O que deve nos motivar? O que a Bíblia apresenta como motivação para a gente, enquanto igreja local hoje, buscando essa verdade escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios há 2000 anos atrás? Como é que a gente pode tomar isso para a nossa vida enquanto igreja? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que a igreja deve lembrar-se do amor de Deus
e da sua promessa. É baseado nisso, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai fundamentar isso aqui aos Coríntios, mas eu quero pegar esse mesmo raciocínio do apóstolo Paulo em todas as outras cartas que ele escreveu. E a gente vê que essa é uma tese que ele bate. A igreja, para cumprir cabalmente, ser motivada a permanecer determinada no cumprimento de sua tarefa, ela deve lembrar-se do amor de Deus e das promessas de Deus. Escrevendo aos Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 3, se você abrir sua Bíblia lá, você vai conferir comigo, nos primeiros 3 versículos, ele repete isso como motivação. Ele diz aos Colossenses: portanto, concluindo mais um raciocínio dele, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E Paulo está aqui chamando a atenção da igreja a ser motivada, lembrando-se do amor de Deus e da sua promessa de quando Cristo voltar, apesar do sofrimento que temos hoje, seremos glorificados juntamente com Ele. É interessante, as ordens e os comandos de Paulo à igreja estão associados às lembranças da posição que a igreja ocupa. Em outras palavras, os imperativos, as ordens de sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, Esses imperativos, essas ordens dadas, o que fazer por Cristo Jesus, ou seja, fluem de indicativos, fluem do que é verdade para nós em Cristo, do que somos em Cristo Jesus. Essa é a intenção e a preocupação e a ocupação do apóstolo Paulo. Aqui em Colossenses 3, de 1 a 3, Paulo ordena aos colossenses: busquem as coisas lá do alto, ou seja, pensem nas coisas dos céus. No entanto, ele os motiva a fazê-lo porque, diz ele, eles foram ressuscitados com Cristo. Eles já são vitoriosos em Cristo, isso já é estabelecido diante de Deus. Isso significa que a posição deles diante de Deus em Cristo está segura. É algo que já aconteceu. Para Deus é fato, a minha vida está garantida em Cristo Jesus. Quando eu creio na suficiência do que Ele fez por mim, o resultado do que Ele fez por mim se aplica à minha vida e isso ninguém pode mudar. Nós somos salvos por causa dos méritos de Cristo Jesus. Os nossos pecados já foram pagos por causa da obra de Cristo. Já não há sobre os que creem nenhuma condenação, é o que afirma a palavra de Deus. E é essa verdade do que eu sou em Cristo que deve me motivar e me estimular a viver para Ele, a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto. Esse é o raciocínio de Paulo aqui. Segue o mesmo raciocínio quando escreve a carta aos Efésios, por exemplo. Em Efésios, o pastor Augusto está expondo essa carta para a gente. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo lembra a igreja de quem ela é em Cristo. Ele gasta 3 capítulos lembrando o que a igreja é em Cristo. Para depois, nos outros 3 últimos capítulos da carta, ele fala de como nós devemos viver ou fazer. A igreja, quem ela é em Cristo, e então, os 3 últimos capítulos, ele a desafia a realizar na prática o evangelho em sua vida. Os imperativos fluem dos indicativos. As ordens vêm em consequência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Esse padrão é bastante claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Ele ordena à igreja: seja firme, seja constante, nunca parando de ser atuante no Senhor e na obra do Senhor. E ele baseia esse desafio em 2 indicativos ou afirmações da realidade do que a igreja é. O primeiro indicativo
você vai encontrar aí no início do verso 58. Paulo se dirige à igreja chamando-os de meus amados irmãos. Né? Veja, a gente pode passar por uma frase dessa no texto sem nem perceber que ela serve como motivação e como estímulo. Meus amados irmãos, aqui, assim como em 2 Tessalonicenses 2:13 e outros textos, ele está lembrando a igreja de sua posição em Cristo, diante de Deus Pai. Somos amados por Deus, independente do nosso desempenho espiritual, independente do nosso histórico moral. Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. E é isso que nos faz ser salvos. É o amor de Deus e não nada que nós tivéssemos feito, porque nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar esse quadro na nossa vida. Somos amados de Deus, e esse amor de Deus é incondicional. Nós aprendemos isso em toda a Escritura. Deus nos amou incondicionalmente em Cristo Jesus. Paulo fala que esse amor se revelou a nós ainda quando éramos pecadores em rebelião contra Deus. Ele escrevendo aos Romanos nos diz que se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, sendo nós pecadores, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus amou incondicionalmente. Ele chama a arrependimento para aplicar sobre você a justiça do seu Filho e os méritos do seu Filho. Então, Paulo está colocando isso como motivação, como um indicativo na vida da igreja, para estimular a igreja a agir e a viver para a glória de Deus. Nós somos amados, independente do nosso desempenho religioso, do nosso histórico moral, do nosso passado, nós fomos amados por Deus e ponto. É isso que a Bíblia nos apresenta. Mais do que isso, irmãos, somos amados por Deus. Ele tem prazer em nós por causa da obra de Cristo e do histórico de Cristo. Precisamos nos lembrar dessa realidade vez após vez na nossa vida, dia após dia na nossa vida. O Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor para que nós não nos esquecêssemos do amor de Deus por nós, do preço que foi pago por nós. Porque nós temos a tendência de nos esquecer. Nós temos a tendência de desviar a atenção. Nós temos a tendência de nos distrair. Nós temos a tendência de pecar por causa da natureza caída que existe ainda em nós. E o diabo nos acusa de sermos não merecedores, incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo à nossa memória, independente de qualquer coisa, nós somos amados de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Tenha consciência disso. Né? Usando a linguagem aí, meio evangelical, pentecostal, tome posse dessa verdade. Não é? Dessa verdade você tem que tomar posse. Em Cristo Jesus, nós somos amados de Deus. Isso, nada pode mudar isso. Não é? Paulo escreve aos Romanos dizendo nada, absolutamente nada, nem poderes, né? Nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada pode mudar essa verdade. Deus nos amou em Cristo Jesus e deu a vida dele por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. E Paulo está dizendo, irmãos, tomem ciência disso. Sejam conscientes dessa verdade, porque é essa verdade que vai motivar vocês a viver uma vida firme, inabalável e abundante para a obra de Deus. Precisamos nos lembrar dessa realidade vez após vez, se quisermos progredir e se quisermos perseverar no cumprimento da nossa tarefa de glorificar a Deus enquanto igreja local. É quando a gente perde isso de perspectiva que as coisas desandam enquanto igreja local. Na história da igreja a gente vê isso. Igrejas estão bem, sendo atuantes, produtivas, relevantes, e quando elas se acomodam a esse fato, elas caem, entram em crise, se desentendem, se dividem, porque perderam o foco, esqueceram-se daquilo que são em Cristo Jesus.
e perderam o foco, e começaram a colocar o foco em si mesmo e não viver para cumprir a missão que Deus a chamou a cumprir. Então, nunca é demais eu subir aqui no púlpito para estar batendo nessa tecla com vocês, para que a gente saiba quem nós somos e ao que fomos chamados a viver como igreja local. Nós não somos um fim em si mesmo, não é? Nós não existimos para poder nos vangloriar do que nos tornamos ou do que nós somos. Nós vivemos para cumprir o propósito daquele que nos tirou das trevas e trouxe a sua maravilhosa luz. E temos que ter consciência disso. E sabermos que somos amados por Ele e por isso podemos prosseguir. E quando cairmos por alguma situação ou motivo, nos levantarmos e olharmos para esse amor, porque o seu amor não muda. Nem os meus pecados mudam o seu amor. O segundo indicativo, além de sermos amados por Deus, o apóstolo Paulo escreve: saibam que nele o vosso trabalho não é inútil. É isso que ele termina dizendo o texto. Ele começa com a motivação: somos amados por Deus, e ele termina com a motivação, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será vão, não será inútil. O que isso significa? O que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer que o nosso trabalho enquanto igreja tem um impacto que durará por toda a vida. Eu não sei se você já parou para tomar ciência disso. O que nós fazemos aqui tem impacto eterno na vida de pessoas. O que a igreja foi chamada a realizar, a obra da igreja, a missão que Deus confiou à igreja de pregar o evangelho da graça de Deus, ao alcançar uma vida, tem um efeito eterno. A igreja tem um privilégio enorme, foi chamada para cooperar com o que Deus realizou na obra redentiva da cruz. Deus planejou salvar o homem e intervir na história da humanidade. Deus enviou seu Filho para assumir forma humana e morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Deus, na pessoa do Espírito Santo, aplica isso no coração de quem Ele quer salvar. Mas Ele usa a igreja, usa a mim e a você, aqueles que já foram resgatados, para levar avante essa obra, para completar a obra de Cristo nos corações dos eleitos. E Paulo está dizendo: isso tem um efeito eterno, é duradouro, é para sempre. No Senhor, o trabalho de vocês não será vão. Não será inútil. Tomem consciência disso e observem a grandeza do que lhes foi confiado. É isso que Paulo está nos chamando a atenção. Tem um impacto que durará para sempre. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, se você passar algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai ver essa verdade ser dita por Paulo na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. O que ele está dizendo é que o que a gente sofre nesse momento aqui de perseguição, de dificuldades, de enfrentamento contra o mundo hostil, contra o inimigo das nossas almas, quanto aquele que quer impedir que esse evangelho alcance o coração de pessoas, isso não tem comparação para o que está preparado, para o peso da glória do resultado do nosso trabalho em Cristo Jesus. Então, a igreja precisa tomar consciência disso, para que a gente não perca isso de perspectiva. Isso não ocorre por causa de nós. Esse trabalho duradouro, eterno, que transformará vidas, não ocorre por causa de nós, ou por causa dos nossos esforços, ou por causa das nossas habilidades, mas porque o nosso trabalho é feito no Senhor. E Paulo estabelece isso: no Senhor, o trabalho que vocês realizam não é vão. E aqui, claro e evidentemente, a igreja tem que, com isso, tomar ciência de que ela precisa fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. É por isso que eu insisto em falar, não canso de falar, que apesar de ser pastor efetivo da igreja, né, eu não sou o pastor da igreja, o pastor da igreja é Cristo Jesus. Tanto eu quanto toda a minha equipe de pastores, nós somos auxiliares dele, é ele quem é o pastor da igreja. É nele que a gente tem que buscar entendimento. É ele que tem que nos apontar para onde a gente deve caminhar e ir, o que fazer, como fazer. Porque nós não somos suficientes para isso, né? Então, qualquer que seja o pastor, se ele concentrar na habilidade dele, na capacidade dele,
a força para conduzir uma igreja, ele está perdido. E o trabalho não vai ser um trabalho duradouro. E o trabalho não vai ser um trabalho que vai trazer consequências eternas. Porque o que garante o fato de que a igreja não será inútil naquilo que ela faz é que o trabalho que ela faz no Senhor. É Cristo quem tem que ser o pastor da igreja, o Senhor da igreja, e não homem algum. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa motivação, esse é o nosso estímulo, essa deve ser a nossa consciência. Pastores são pessoas humanas, caídas, pecadoras. Eles não têm absolutamente nada além daquilo que qualquer um de vocês tem. Eles só estão numa condição de maior responsabilidade e que Deus vai cobrar deles se eles conduziram a igreja no Senhor ou neles. Então, o que muda é a responsabilidade, é a nossa posição de cobrança. Deus vai cobrar muito mais de mim do que vai cobrar de você, porque Ele me confiou e me habilitou para conduzir a igreja nele. E nós podemos, por vaidade pessoal, deixar que essas coisas subam à nossa cabeça e ao coração e roubar a glória de Cristo e nos colocar no lugar dele. Aí a gente está perdido. Receberemos maior juízo, diz a própria Escritura, né? Não queiram muito de vós ser mestres, porque receberão maior juízo, né? A quem muito se deu, muito lhe será pedido. Então, se nós perdermos a consciência e tirarmos os olhos do nosso foco, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós nos perderemos enquanto igreja local. Se Deus fez surgir essa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Recife, e estamos buscando ser fiéis ao seu propósito, então Deus está nos usando para a expansão do seu reino. E essa obra é eterna, é duradoura, tem efeitos que nós não conseguimos mensurar. Então, essa é a nossa garantia e confiança. Esse é um pensamento que nos encoraja. Nessa verdade seremos determinados e permaneceremos fiéis e constantes, firmes e constantes, porque no Senhor o nosso trabalho terá efeito eterno e duradouro. No Senhor o nosso trabalho não é vão, e essa é a nossa confiança, não é? A igreja deve lembrar-se da ressurreição. Eu termino com isso. O verso 58, como eu falei com vocês lá na introdução desse sermão, começa com a palavra portanto. Todas as vezes que você se depara com essa palavra portanto num texto bíblico, deve verificar a que ela se refere. Veja o contexto anterior. O que está dizendo para que ele agora possa colocar essa palavra de transição para o que ele vai dizer em seguir? Nesse caso, o contexto é a realidade de que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Assim, visto que Cristo foi ressuscitado, portanto, perseverem até o fim. Essa é a palavra de Paulo. De que maneira a ressurreição de Cristo nos proporciona motivação para sermos determinados na obra do Senhor? Romanos capítulo 8, verso 11, diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós sabemos que essa obra da regeneração, de trazer um pecador rebelde para arrependimento e para a vida com Deus, é fruto da ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que agora habita o coração de um regenerado. E Paulo está dizendo, se esse Espírito que habita o seu coração foi o Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, esse mesmo Espírito ressuscitará o vosso corpo mortal. Essa é a garantia que temos. Deus colocou em nós o seu Espírito
Por isso Paulo aponta para a ressurreição, por isso ele falou da ressurreição, por isso ele deu animação, garantia, motivação de que aqueles que morreram em Cristo terão a primazia de ressuscitar primeiro, quando Cristo voltar em glória para buscar a sua igreja. Vós, os que estiverem vivos, serão transformados em glória. Por quê? Porque o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo ressuscitará a cada um de vocês. Esse texto se aplica à superação de pecados pessoais, como luxúria, como ganância, como mentira, mas também dá força e encorajamento para vencer dificuldades na caminhada. Nós temos à nossa disposição, meus irmãos, uma maravilhosa fonte de poder. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo opera na igreja. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo opera em mim e em você. É Ele quem nos leva a cumprir a missão. Foi por isso que Jesus falou aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É por isso que o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, para dar a ela poder, para cumprir a missão que Deus confiou a ela ou chamou ela a se envolver. Não saiam sem o Espírito, busquem o Espírito, Ele habita no vosso meio, dependam dEle, vivam debaixo do seu poder e senhorio, e a obra que vocês realizam será eterna. O mesmo Espírito que deu vida a Cristo habita em nós. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa garantia. E para encerrar, é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, verso 16, diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se deteriore, mesmo que a gente envelheça, mesmo que a gente sofra perseguição, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não desanime, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior se renova dia a dia. E eu encerro como o apóstolo Paulo: portanto, amados irmãos, sejam firmes, tenham foco, vivam a sua vida para Deus. Coloque a sua vida ao serviço da missão de Deus. Junte-se em força com a igreja para que a gente possa cumprir cabalmente a missão que nos foi confiada. Sejam inabaláveis, porque virão dificuldades na sua vida, mas se mantenham firmes e animados, porque vocês são amados de Deus, independente de qualquer coisa. E sejam sempre atuantes, abundantes, não sejam uma pessoa passiva nisso. Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos, Deus te deu dons espirituais, para que você seja útil à igreja no cumprimento da sua missão. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Seja útil para o reino de Deus. Seja focado, seja determinado, não se deixe abalar e seja sempre abundante, intenso, atuante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Que essa palavra possa fortalecer a cada um de vocês, envolver e motivar cada um de vocês. Que vocês que estão sendo recebidos, que foram recebidos nessa manhã, que estarão sendo recebidos à noite, nós acolhemos vocês e chamamos vocês para participar disso, de cumprir a missão que Deus nos tem confiado enquanto igreja local. Que Ele nos abençoe, derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém? Vamos orar ao Senhor.